PITesouro Selic a partir de R$ 30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e esse é o Morning Call. A gente está hoje aqui com o Dan Cava e vamos conversar com vocês sobre a abertura do mercado de hoje e o que a gente espera para ele. Dan, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia ao canal My News. Dan, o que a gente pode começar falando hoje? Vamos começar pelo cenário externo ou interno? Vamos falar um pouco de Brasil, né? Acho que sempre o pessoal gosta que a gente fale de Brasil, depois a gente termina de cenário internacional. Acho que para o Brasil a gente tem três vetores importantes hoje pela manhã, né? Que, de novo, não estão vindo só de hoje, mas acho que os jornais estão dando algum destaque, né? Acho que, primeiro, desde o final de semana e ontem foi confirmado pelo governo que parece haver 330 votos já, ou em torno de 330 votos na Câmara para aprovação do texto da reforma da Previdência. Então, acho que esse é o principal pilar que o mercado está focando, que o mercado está se sustentando, e talvez seja se não o mais importante vetor para a gente ter uma mudança estrutural relevante no Brasil e sustentar os ativos locais, né? Então, acho que não mudou muita coisa nesse sentido, o mercado já vinha com essa expectativa crescente de aprovação da reforma, e acho que é mais um sinal positivo nessa direção. A gente teve duas notícias importantes nos jornais de hoje. A primeira foi o avanço das discussões dentro do governo para a gente liberar o mercado de gás natural no Brasil, né? Você quebrar o monopólio da Petrobras, essa é uma agenda de governo, uma agenda liberal, de você quebrar os monopólios, você trazer maior concorrência e, consequentemente, você ter uma redução de preço, uma redução de custo para o consumidor final e para a sociedade. Então, talvez esse seja um evento que não cause nenhuma melhora de preço no curto prazo, ou não seja perceptível para os mercados, mas é uma agenda econômica importante não só para os mercados, como para a sociedade, para todos aqueles que consomem o gás natural. Então, eu vejo isso como muito positivo. De novo, talvez não tenha nenhum impacto de curto prazo, mas a gente, ao longo do tempo, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, a gente vai ver, de fato, essa mudança positiva para o país. E eu acredito que tem outras agendas nessa mesma linha, nessa mesma direção, que vão trazer benefícios para a economia e para o cidadão comum, tá? E o terceiro vetor, que também é positivo, é o governo estudar medidas para incentivar a emissão de dívida corporativa privada, no caso, debêntures incentivadas, né? É o que os jornais dizem hoje, é o que o secretário da Fazenda está dizendo hoje, que basicamente eles querem tirar também o imposto do investidor estrangeiro e do investidor pessoa jurídica, que hoje não paga imposto sobre esses rendimentos de debêntures incentivadas, apenas o investidor pessoa física. De novo, a gente está passando por um momento em que a gente está vendo uma diminuição dos bancos públicos, né, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que é um movimento positivo, dado que esses bancos eles dominaram o mercado de uma forma talvez não tão saudável assim durante vários anos. A gente está vendo a diminuição da participação desses agentes no mercado. A gente tem um setor bancário privado bastante saudável, mas a gente acha natural você incentivar o mercado de capitais. A gente acha que é mais saudável você dar acesso a todo tipo de empresário, a todo tipo de empresa que antes não tinha acesso a esse mercado de capitais. Então, de novo, talvez a gente não tenha uma visão clara no curto prazo, né, hoje ou nos próximos dias, mas estruturalmente é um caminho bastante positivo para a economia do Brasil e para a sociedade, né? O pequeno, médio, microempresário, ao longo do tempo, vão ter mais um canal de captação de recursos que antes não era tão explícito assim. Então, acho que, para resumir, assim, o cenário de Brasil não mudou muita coisa. Eu continuo com uma visão bastante construtiva para o país. Entendo que não vai ser uma melhora, uma mudança em linha reta. A gente vai ter ruídos, a gente vai ter volatilidade, mas, de fato, a gente está tendo mudanças importantes na estrutura da economia brasileira e que, no longo prazo, isso vai ser sentido não só pelos mercados, como pela sociedade, tá? Obviamente, né, a gente viu aí o Ibovespa chegou a bater perto de 90 mil pontos no meio de maio e já está perto de 103 mil pontos. É normal, a Bolsa no Brasil geralmente costuma se comportar assim, né? Você tem períodos de aí 2, 3, 4 meses em que ela fica meio sem sair do lugar e, de repente, ela
faz um movimento ali de 10, 15% rápido. Acho que vai continuar assim a dinâmica da Bolsa Brasileira. Parece que a gente está no meio desse processo dela sair ali dos 95, 100 mil pontos para buscar ali uns 100, 110 mil pontos, trabalhar numa nova banda. Acho que a gente está no meio desse processo. A gente viu também uma queda expressiva do dólar, né? Ele chegou a bater 4,12, já está operando perto de 3,83. Acho que o dólar é um ativo que eu tenho menos convicção, porque depende muito do que vai acontecer no mercado internacional. A gente tem um diferencial de juros menor agora para o resto do mundo, né? Ainda mais agora com a perspectiva de queda da taxa Selic. E o mercado de juros, a gente viu um forte fechamento de taxas depois que o Banco Central, na semana passada, sinalizou ou abriu a porta para novas quedas na taxa Selic. De fato, a gente tem um cenário de inflação baixa, expectativas de inflação controladas e crescimento baixo, né? E ato do produto alto. Isso permite, de fato, que a gente tenha quedas adicionais na taxa Selic e que a taxa de juros permaneça baixa por um período prolongado de tempo. Isso, de fato, deve ajudar a estimular a economia, estimular o crescimento, estimular o emprego e, consequentemente, estimular os mercados locais, né? Tanto a parte mais longa da curva de juros, dado que a curva curta já está em níveis baixos, quanto o mercado de renda variável local. Então, assim, para o Brasil, o cenário mudou pouco, né? O cenário continua construtivo na nossa visão. Olha, parece, a gente ouve de que eles estão ficando mais confortáveis com o cenário, né? Por acaso, ontem saiu dado de balanço de pagamentos, né? Conta corrente, conta de capital. Nos números, olhando para trás, isso ainda não aconteceu, né? A gente ainda vê saída do investidor estrangeiro da conta portfólio, né? Que é renda fixa e renda variável. Na margem, nos últimos dias, aí, esses números são do mês de junho, do mês de maio. No mês de junho, a gente vê alguns sinais de que eles possam estar começando a ficar mais confortáveis e voltarem para a Bolsa Brasileira, tá? Acho que ainda é cedo para achar que isso é uma tendência, mas a gente está vendo que nos últimos 2 anos a Bolsa vem subindo com uma certa consistência a despeito da volatilidade, mesmo sem a participação do estrangeiro, né? Então, obviamente, a participação do estrangeiro ela tende a acentuar esse movimento, a prolongar esse movimento. Eles vão ser muito bem-vindos, como sempre foram, mas a gente não tem uma dependência tão grande assim deles, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que nos últimos dias a gente viu alguma entrada assim do investidor estrangeiro, mas não dá para dizer que isso é uma tendência ou que isso é estrutural. E entrando no resto do mundo, acho que a gente segue num cenário extremamente desafiador, tá? Os dados econômicos continuam mostrando uma desaceleração do crescimento econômico global. Ontem a gente teve novos dados na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, as principais, maiores economias do mundo. A gente tem problemas pontuais, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Essa semana a gente tem uma reunião marcada entre o Trump e o China no G20 no Japão. O mercado está esperançoso de que vai haver algum tipo de acerto. Eu tenho dúvida, acho que eles não estão prontos ainda para esse tipo de acerto. A gente tem uma questão no Oriente Médio nova agora. Isso que eu ia te perguntar, né? Estados Unidos e Irã, parece que esquentou o clima ali, né? Isso, o clima esquentou, não está arrefecendo essa piora no relacionamento, pelo contrário, parece que o relacionamento está piorando. Os Estados Unidos ontem anunciou novas sanções econômicas ao Irã. O Irã hoje de manhã falou que essas sanções elas praticamente inviabilizam qualquer tipo de diálogo diplomático. Então, a gente tem visto aí um movimento de alta do petróleo, o preço do petróleo, né? Um movimento de alta no preço do ouro, que é uma aversão a risco, um movimento clássico de aversão a risco. E a gente tem essas questões pontuais em meio a um cenário já de desaceleração econômica global que já vinha ocorrendo mesmo antes de todos esses problemas. Então, acho que o mundo está numa situação realmente complicada e sem nenhum sinal de que isso vai ser endereçado no curto prazo. Então, continuo com uma visão bem mais cautelosa e negativa com relação ao cenário econômico global. A gente viu os mercados abrindo em baixa hoje, né? Vai ser a tendência do dia? É difícil dizer, tá? É difícil dizer se vai ser a tendência do dia, mas eu de fato acredito que os sinais que os números econômicos estão dando e os sinais que os próprios mercados estão dando, né? Com a alta do ouro, com o fechamento adicional das taxas de juros nos mercados desenvolvidos, são sinais negativos. Então, as bolsas, né, principalmente as bolsas norte-americanas, elas estão perto dos picos históricos,
muito sustentadas na expectativa de afrouxamento monetário adicional dos bancos centrais. Eu tendo a acreditar que esse equilíbrio é um pouco instável, ele é insustentável. Ou os dados econômicos melhoram e você tem uma melhora desses outros ativos, ou os dados continuam mostrando uma desaceleração econômica global e essa alta das bolsas, esse nível das bolsas globais, eles vão ser insustentáveis no médio e longo prazo. Pode ser hoje o começo de uma tendência de baixa? Pode. Acho que é difícil afirmar com convicção que hoje vai ser o dia, né? Acertar ali o ponto que isso vai começar, mas acho que as coisas ainda não estão se conversando. Mais cedo ou mais tarde elas vão precisar se conversar. Entendi. Dan, quero te agradecer muito pela sua participação. Quem ficou aqui com a gente, curte, compartilha e amanhã a gente está de volta. Obrigada, Dan. Obrigado, bom dia. Bom dia.